Eu vou apertar aqui. Bom dia, meus queridos. Nós estamos no Go Six. Hoje tem uma pequena surpresinha para todos. Deus, ele prepara umas coisas, uma surpresa para a gente não espera, mas ele preparou para o meu coração, ele preparou para o coração de uma outra pessoa aqui, e vai, da mesma forma que ele prepara essas surpresas agradáveis para o meu coração, ele também prepara para vocês. Então, hoje, como todo domingo, a Débora Mendonça, esposa do nosso querido pastor Anderson Mendonça, ela traz sempre uma mensagem aqui de amor, de carinho, de paz. Ela transmite através do sorriso dela coisas maravilhosas que saem do coração dela, essa mãe valorosa. E hoje, alguém sentiu desejo no coração de falar hoje aqui para nós, no lugar da Débora. E essa pessoa é muito querida, muito especial para a Débora e para nós também. É a Regina, a mãe da Débora. Ela vai pregar hoje aqui. Ela vai trazer a mensagem. Eita, Então, eu peço que todos vocês estejam em pensamento de oração, porque quando uma mãe quer falar, não segure ela. Então, agora a Regina, ela vai trazer uma mensagem para nós, Débora, essa surpresa, que que hoje linda. nós vamos ouvir a Regina. Mas antes da Entendi. Regina, eu gostaria de fazer uma pequena oração para que Deus receba-nos essa mensagem de hoje, que Deus transmita para nós. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos mais um dia reunidos, Senhor Deus, para a adoração do Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui no Go Six. Obrigada pelo irmão Francisco, que já fez a oração intercessória. E obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ouvir agora a tua voz através da Regina. Abençoe a Regina, Senhor Deus, ela que vai trazer essa mensagem agora. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Agora, então, você pode colocar só a imagem da Regina. Deixa eu só encontrar ela. Achou? Achou, Volta. Débora? Achei, tá? Ela tá cheia, não tá a tela dela? Coloca. Não, não, tá bom assim, cheia para o YouTube. Então, Isso. tá bom. Regina, Deus te abençoe, querida. Obrigada, Rose. Bom dia a todos. Bom dia, minha filha. Rose preparou essa surpresa, né? Que eu também preparei bastante, pedi bastante oração a ela, porque eu fico muito nervosa. Eu não gosto de pregar, porque eu fico muito nervosa e foge as palavras, né? Mas Deus vai me iluminar agora, vai me dar as palavras certas. Na nossa igreja tem um ancião, que é o Júnior. Júnior, ele gosta de pegar uma equipe e levar para outras igrejas, né? No dia que ele não está no dia do ancianato dele, ele chega e fala, convida, né? Ele não convida, ele já diz o que é que tem que fazer. Regina, tal dia a gente vai para Itabaiana, você quer pregar? Você quer passar a escola sabatina, a lição da escola? Ou você quer contar a historinha da criança? Porque ele sabe que eu conto a historinha da criança, né? Aí eu fico sem dizer, né? A historinha da criança. E assim a gente vai. Francisco, ele já sabe, já é para pregar, né, Francisco? Ele sempre é convocado, mas ele prega. Pois bem, e esse ano foi um pouco difícil para mim e eu pedi a ele, Júnior, não quero pregar, não quero falar esse ano, você não me chama, me dê um tempo, para o ano eu vou. Mas ele insiste, esse mês ele já chamou uma, eu não pude ir, e agora no dia 30 ele me chamou de novo. Mas infelizmente vou negar, porque eu disse a ele que para o ano eu vou. E é um desafio para mim, mas eu aceitei esse desafio, minha filha, porque Rose pediu, né? E Rose pediu, a gente não nega. Ela tem muito entusiasmo com esse grupo. Ela é uma pessoa que eu admiro muito, viu, Rose? Você com essa iniciativa, esse entusiasmo todo por esse grupo e sempre está aí na frente, é uma grande líder. Parabéns para você, que Deus lhe abençoe bastante e continue desse jeito, porque é isso que Jesus quer da gente, que Deus quer, né? Que a gente vai e prega o evangelho e essa é uma maneira de pregar.
né? E com isso, ela pediu para falar. Eu fiquei pensando, né, o que é que eu vou falar. E eu tenho aqui um temazinho, que eu já tenho há um tempinho, é de uma personagem bíblica, que também é assim, como a Rose, né? Dedicada, ela é entusiasmada, ela é dinâmica, né? E ela foi uma pessoa muito importante, né? Na Bíblia fala dela. E o nome dela é Débora, o nome da minha filha. E que é interessante, quando eu tive minha filha, quando eu estava grávida, quando eu me casei, eu saí da igreja. Me afastei da igreja aos 17 anos, só voltei com quase 22 anos depois, né? E fiquei grávida de Débora, e o combinado do eu e meu marido, ele escolheu o nome dos meninos e eu das meninas. E como era uma menina, eu fiz, vai ser Carla. Carla com K, que eu enchi a boca com essa Carla, Carla. E já tinha uma pessoa na família com Carla, uma prima dele, que a gente chamava de Carlinha. E um dia eu assisti na minha cama, sentada, a televisão era no quarto, assistindo a televisão, acho que era uma novela, não sei o que era, um filme, não sei o que era. Eu sei que quando passou os letreiros, que a gente nunca assiste aqueles letreiros, né? Sai, mas eu fiquei ali que eu estava grávida, Débora estava descansando, e passou aquele nome Débora, né? Débora. E o nome da personagem, uma personagem que eu até admirava, que era uma pessoa boa, fazia caridade, aquele negócio todo, né? Aí eu deu assim na minha mente, eu falei, vai ser Débora, não quero mais Carla, não, é Débora, é Débora. Débora, eu disse, Maurício, não é mais Carla, não, é Débora. E eu não sabia, apesar de eu ter saído da igreja com 17 anos, eu nunca me lembro dela na Bíblia, não li, porque eu só me li assim, como adolescente, a gente lê mais o quê? Salmos, Provérbios, né? Mateus, Lucas, João, Novo Testamento, né? E eu não me importava com isso, não, nunca tinha visto. Quando eu voltei, é que eu vi que tinha uma Débora. Eu, meu Deus, tem uma Débora. Débora é bíblico. Eu botei o nome da minha filha bíblico. Mas eu vou lhe contar outra coisa de Débora, que ela vai aí ficar caladinha só escutando. Ela, quando era criança, assim, 2, 3 anos, tinha as priminhas dela. As primas dela brincava com ela e era uma mais velha 6 meses, outra mais nova 6 meses também, era da mesma idade. E as primas dela toda vaidosa, né? De brinquinho, eu estava fora da igreja. Eu não lia, quando a gente está fora da igreja, não quer nem saber da Bíblia, nadinha. Era brinquinho, colarzinho, era coisa toda pulseirinha, a roupinha toda assim, né? De criancinha, né? De bermudinha, coisa. Débora, não. Débora, se eu botasse um brinco, ela arrancava. Se eu botasse uma pulseira, ela arrancava. Se eu botasse um colar, ela arrancava. Eu não quero, mãe, não gosto, não gosto. Se eu botasse uma blusinha, mini blusa nela, ela puxava, ficava agoniada, puxava. Eu tô menina estranha. Essa menina é muito estranha. As primas, minha filha, suas primas vai, você não vai, parece toda assim, sem nada, só uma roupinha e pronto. Ela, mãe, não gosto, mas não quer não, aquele coisa de criança, né? Quando não quer mesmo. Então, uma vez a prima ganhou uma maquiagemzinha, não tem aquelas maquiagens de criança, né, para ficar brincando, tudo, e ela não queria se pintar. Eu falei, essa menina é muito estranha. Essa menina é muito estranha. E Deus já sabia o que era, já estava, preparou o nome dela e preparando já ela ia ser uma pessoa dele, já não precisou tirar, ela já foi desse jeito, né? Assim, desse jeito, ela sempre é dessa pessoa simples e preparando para uma esposa de pastor, né? E eu fico muito feliz por ela tá recebendo, porque ela era muito mimada, viu, gente? Era muito mimada, a primeira filha, o pai mimava essa menina, não deixava nem pisar no chão, só você vendo como ela era. Se ela caísse, a culpa era minha, que não sei o que, mulher muito, muito mimada. E ela recebeu, assim, uma tarefa cedo, foi logo para o colégio, lá se virando, né? De vez em quando ela ligava para mim, às vezes chorando, porque era alguma coisa, mas aí era mais por causa de dinheiro, né? Que não tinha. Eu falei, não, não se preocupe, não. Eu pensando que era porque com saudade, né? Porque eu queria estar no canto. Não, era porque estava sem dinheiro. Não se preocupe, não. Eu mandava o dinheiro para ela, mas eu sempre deixei ela se virar sozinha. Ela sempre virou só, pagou o colégio só, na comportagem com o Anderson. Deus tem outra coisa também que eu não sei nem se eu devo falar, viu, Débora? Você também não era assim, de namorar. Não queria saber, não. As meninas vinham namorar. Mas não gosto, amanhã eu vou ficar solteira, amanhã não gosto, não gosto, não quero saber, não sei o quê. Mas quando o Anderson apareceu, eu até falei para ele: se passar de um mês, que ela só teve 2 namorados antes dele, que só passou um mês, que ela mesmo não queria saber, rejeitava e deixava para lá. Aí eu sei que ela gosta. E passou um mês. Ele passou um mês aqui e deu certo. E foi assim, ele lá, ele aqui, foi, até casaram, né? E graças a Deus é uma família feliz, deu 2 netos lindos, maravilhosos, que eu amo muito. É o meu xodozinho, né?
Mas eu vou falar aqui dessa personagem também da Bíblia, né? Que é Débora. Assim, no Juízes 4, no verso 1, fala assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Hilde. Né? Esse era assim, o povo de Deus era desse jeito, teimoso, né? Era uma nação, a nação inteirinha se desviava do Senhor e depois voltava. Não, aparecia uma pessoa que pregava para eles, levava de novo ao caminho de Jesus e eles voltavam a servir a Deus. Morria, aconteceu alguma coisa, eles voltaram a pecar. Era desse jeito, era um povo de serve duro, né? Da testinha, da mente dura, né? Mas nós também somos assim, né? A gente às vezes fala desse povo, olha como eles eram, mas também às vezes nós somos assim. Pois bem, no verso, a nação inteira desviava do Senhor, e depois, quando sofreu o efeito desse afastamento, aí aparecia um líder, né? E voltava de novo e obter as suas. Eita, nervosa, gente, calma, daqui para lá eu me acostumo. E voltava para Deus a fim de obter suas bênçãos. No verso 2 e 3, ele fala assim: entregou entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Filhos, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Se fosse hoje, teria 900 aí, carro não é aqueles carros pretos, né? Aqueles carros de tiro, canhão, eram bem armados, né? Por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. 20 anos, gente, 20 anos na mão desse povo dos canaães. E Israel, né, já estava debaixo do jugo de Canaã já há 20 anos, mas eles sempre estavam clamando, né, pedindo a Deus para tirar ele dessa situação. Eles clamavam alguns e eles clamavam porque não queriam estar nessa situação. Mas por que Deus não via? Todavia nada acontecia. Mas por quê? Aí, vamos ver aqui no verso 4, por quê? Débora, profetiza, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Versos 5 e 6 ao 7. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, né? Que já temos chamado a Baraque. Repare que ela já tinha chamado a Baraque, essa não era a primeira vez, viu? Filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai, e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ela disse isso com interrogação. Deus não mandou você já ir, porque você não foi ainda, né? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Né? Mas ele não foi, porque ele temia, né? Porque, por certo, ele tinha muito pecado e achava que Deus não estava com ele. E o povo também, a nação toda, estava em pecado, porque estava assim, nas mãos do rei de Canaã, é porque Deus não estava com ele. Ele estava meio medroso, né? Meio com cismado, né? Como uma paciência dedicada, assim, da lei natural, com uma paciência dedicada de mãe, que Débora era, né? Ensinava a lei de Deus e aos seus compatriotas, né? Ela estava sempre ensinando a lei de Deus e aos seus compatriotas. E neste espaço, nesse tempo, esforçou-se por reduzi-los de volta ao Senhor. Quer dizer, ela estava ali sozinha, lidando com aquele povo e se esforçando, dando a lei de Deus, ensinando ao povo para eles que voltem a Deus, façam, orem, peça a Deus, faça seus cultos, né? E deixe esses seus pecados para que Deus volte a nos ajudar e nos abençoar, né? Sabia que se o povo reconhecesse seus pecados, né, e os confessasse e os abandonasse, poderiam contar com a sua proteção e receberiam sua necessária ajuda da libertação dos inimigos. Era isso que ela estava fazendo o tempo todo com aquele grande povo e ela só, né? Então, Débora começou o que então aí? Iniciar uma reforma religiosa em Israel, através de quê? Da sua vida, de sua própria vida, né? Ela mesma
o que ela estava fazendo refletia para as pessoas, e as pessoas começavam a confiar nela e acreditar, né? E outras pessoas levando de volta para o Senhor. A perseverança, a perseverança e a fidelidade de Débora trouxeram resultados surpreendentes. Seus esforços foram recompensados, não é verdade? Quando toda a nação foi despertada e reconheceu seus pecados, voltaram-se para Deus em busca de perdão e salvação. Deus enviou seus clamores, dispôs a ajudá-los através de Baraque. Porém, até mesmo o valente Baraque, né, como eu já tinha falado, não sentia seguro. Então ele um convite meio estranho. Você já sabe, mulher naquele local até hoje não é muito valorizada, né? E naquele tempo, então, a pessoa tem que ter muita fé e muito testemunho mesmo de que é uma mulher de Deus, né? Então, diante dessa incerteza, ele fez esse estranho pedido a Débora, né? Então, ele disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. É uma insegurança, né? Quer dizer, se você for, eu sei que Deus está contigo, então você vem comigo ou eu vou vencer. Aí eu pergunto a vocês, a você, Rosa, mulheres principalmente, se vocês recebessem um convite desse para ir para a guerra, vamos lá para Israel, aí eu vou com você, vocês iriam? É meio difícil, né? Ela poderia muito mais dizer, não, eu já fiz a minha parte, agora faça a sua, faça a sua. Mas Débora não fez isso, né? Débora também, cadê? Mas Débora não sabia do povo mas Débora sabia que o povo cria que, se ela fosse, Deus estaria com eles. Pois se não, era ela a representante do porta-voz do Senhor. Quer dizer, se ela fosse, o povo acreditava, então ela é a verdadeira porta-voz. Se ela não fosse, ia ter uma dúvida aí, né? Débora também sabia que, se não fosse, alguns soldados poderiam imaginar que a ordem para o combate não viria de Deus. Né? Essas dúvidas todas. Então, foi que ela decidiu: eu irei, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida. Quem que empreendes, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Pronto, nós sabemos o restante da história, né, aí como aconteceu, mas aqui eu queria tirar para vocês algumas lições, alguns aspectos. Que o primeiro é se você sente que sua igreja ou sua família está assim um pouco fria, né, enfraquecida espiritualmente, se você gostaria de ver uma maior consagração e um maior fervor na sua igreja, na sua família, você pode ter esse sonho realizado. Muito simples, né? É só fazer como Débora. Inicie uma reforma em si mesmo, uma reforma espiritual. Dedique-se inteiramente a Deus, seja seu porta-voz audível e visível. Que você falar seja para a honra e glória de Deus, né? Muita gente fala que não é aquele, isso não é cristão, isso não é uma pessoa de Deus, né? E também seja visível a sua aparência, o que você faz, seja um testemunho também. Através de palavras e ações. Esta almejada reforma espiritual é um verdadeiro reavivamento e poderá ser uma realidade a partir de você. Né? Então, está tendo isso na sua família, na sua igreja. Então, vá à frente, seja uma pessoa ali de força e faça o que Deus manda, o que tem que ser feito, né? Que Deus vai abençoar. O segundo aspecto mesmo, diante dessa situação adversa, Deus está disposto a agir, né? Apesar de eles caírem, mas se eles voltarem a Deus, Deus quer agir por nós, Deus gosta de cada um dos seus filhos, e Ele quer fazer o bem para nós, né? Então, Ele está esperando que lhe peçamos ajuda, e se o fizermos, Ele virá em nosso socorro. Né? O que diz lá em Mateus 7,7, né? Jesus afirmou: recebereis pouco, porque pouco me pedis. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Portanto, o segredo de obter vitórias espirituais ou materiais está na oração perseverante, numa vida de comunhão com Deus, né? Eu dei um testemunho agora, sábado, deixa eu dar só um golezinho que eu tô
só para o pessoal do meu PG, né? Porque faz 2 sexta-feiras que eu não estou podendo ir, que eu ia com meu filho para o PG de carro, né? Mas ele foi, se mudou, está morando em Mato Grosso do Sul agora e foi com carro. Meu pai mora comigo, tem um carro, mas ele gosta de ir para a casa das irmãs dele, de 4 horas, e eu não vou dizer, não, não vá não, venha comigo, não sei, eu não vou forçar, quer ir, eu convido, quer ir, não, não vou não, vou não, tá certo. Então eu fiquei 2 sextas sem poder ir. E eu fiz, Senhor, eu tenho meu filho, que está com o meu carro, é Matheus, mas mora distante, mora no outro lado da cidade, e ele normalmente vai pegar a mulher, o filhinho dele, vão para casa, mas eu fiz, mas mãe, se a senhora quiser ir, me diga que eu vou. Eu vou lhe pegar, não tem problema não. Aí eu fiz, não, meu filho, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a Deus, vou pedir, porque eu acho muito, podia ser, né? Mas ele sai daqui 10 horas e ia para casa, e ele trabalha com carro, né? Por isso é que eu não peço, me dê meu carro de volta, porque um trabalho dele é um meio de transporte dele, é o meio de transporte dele que ele tem para sobreviver e sustentar a família, né? Então aí eu fiz, mas assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Deus. Vou pedir a Deus um carro, e aí, quando eu adquirir esse carro, você me ajuda a pagar as prestações. Tá certo. E pedi só 2 semanas, minha gente. Só 2 semanas. Deus me atendeu assim, ó, rapidinho. Já vou pegar o carro segunda-feira. Um carrinho simples, um carro simples, um carro já usado, né? Mas todo, sabe, aquele negócio que a gente vai olhando, não gostei, não gostei, não gostei. Quando veio ele amor à primeira vista, eu falei, foi isso aqui que Deus me deu. Eu não quero nem olhar ele, foi isso aqui que Deus me deu. E vou pegar esse carro segunda-feira, e graças a Deus eu vou poder honrar a Deus, vou usar o carro para a honra e glória de Deus, não é para minha, não é para mim mesmo, não é para minha vontade, não, é para a honra e glória de Deus. Esse é o meu maior desejo, né? Tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus. Pois bem, isso é um testemunho que eu dou, que a gente orando, Deus quer dar presente demais a gente, quer fazer muita coisa, mas a gente também tem que fazer a vontade de Deus, se entregar a Ele, servir a Ele, né? Como eu falei no começo, eu na igreja eu tinha muito cargos, e não tenho mais, faz tempo que eu não tenho, desde que minhas tias ficaram ao meu para eu cuidar delas, né? Eram 3 tias, uma já faleceu no ano passado, e o povo dele, não, ela tem muita ocupação com as tias, né? Que uma ficou hospitalizada, quebrou a perna, e eu tomava conta delas em casa, e meu marido já estava adoecendo da, da, do Parkinson, mas ele ficava só, ainda fazia as coisas só, tudinho, e depois que eu consegui um local para minhas tias ficarem, que foi aqui a gente chama asilo, mas é casa de idosos, né? Então, meu marido começou a piorar, vendo a falecer esse ano, né? E depois, assim mesmo, ele, antes de falecer, Júnior já me chamava. E eu disse, não, eu não sabia negar, né? Deus está me chamando, eu já não tenho carro nenhum aqui na igreja, não estou fazendo nada. Eu vou, eu vou. Mas esse ano aí ele faleceu, ele ficou doente, ficou pior, e precisou muito de mim do lado, às vezes eu não ia nem para a igreja. Então, né, falei com esse ano não, me dê um tempo, para o ano eu vou. Então, quando ele me chamar, não negarei, eu irei, porque essa é a vontade de Deus, é para a gente ir, né? O que a gente está dando na lição, na escola sabatina, né? A gente ir até fazer o trabalho de Deus, né? O terceiro aspecto aqui que eu quero falar é como é bom podermos contar com cristãos, sim, corajosos, consagrados em nossa igreja, né? Para nos despertar e para nos levar a uma maior comunhão com o Senhor, né? Às vezes tem muitas pessoas que também dentro da igreja que querem fazer esse trabalho, que gosta de fazer o trabalho para Deus, e a gente vê aquela dali dedicada. Aquela dali gosta daquele. A gente tem que se unir a essas pessoas, né? Se unir a elas. É como Baraque, não hesita em pedir ajuda, né? Associe-se a estes verdadeiros cristãos, imitando-os no serviço de Deus, e não é das coisas do mundo, não, ao serviço de Deus. Muitos de nós poderíamos aprender a confiar mais no Senhor, seríamos mais ousados missionários, aprenderíamos a lidar melhor com a vida, né, com as coisas da vida, e seríamos vitoriosos sobre a tentação e ao imitarmos a vida consagrada de irmãos mais experientes no viver cristão, né? E nesse sentido o apóstolo Paulo, né, declarou: "Sede meus imitadores naquilo que imito a Cristo", só no que imita a Cristo, não em outras coisas não vai imitar, porque muita gente está seguindo aí pessoas, cantores, artistas, atrás de pessoas que não têm valor nem vai acrescentar nenhum valor para você, mas a Cristo, aqueles que têm a Cristo, sim, nós devemos assim imitá-los
imitá-los, ajudá-los e também se associar a eles, né? E o quarto aspecto aqui, Deus chama homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, né? Chamam todos para trabalhar na sua obra. E numa situação de emergência, né? Não importa quem nos está convidando, mas para o quê, né? Estamos sendo convidados. Estamos sendo chamados. Muitas pessoas são preconceituosas, né? Nossa igreja tem muita gente preconceituosa. Não, só vou se o pastor me chamar, só vou se aquele irmão que é o primeiro assim, a me chamar, né? Só quer saber de pessoas como se Deus classificasse alguém por cargo, né? Quando estamos sendo chamados, muitas pessoas são preconceituosas e se quiser, e se esquivam de atender ao chamado do Senhor, quando este não é feito através de pessoas que admiram ou que exerce determinada função na igreja ou julga ser a pessoa mais indicada para tal apelo. Porém, se o povo de Israel tivesse se negado a ouvir uma mulher, né, por quanto tempo ainda estariam sob o domínio do inimigo? Ainda bem que eles ouviram, né? Ouviram e ainda acompanharam ela, chamaram ela para pregar e ainda acompanharam. E Deus os libertou disso. E, finalmente, né, o quinto aspecto que eu quero dizer é que estejam disponíveis. Nós possamos estar sempre disponíveis para Deus, né? Somente aqueles que se esvaziam plenamente do eu podem ser enchidos por Deus, tornando-se pessoas capacitadas para cumprir os propósitos do céu. Quando Deus chama alguém, como aconteceu aos discípulos, ele não vê cultura ou habilidades. Ele apenas pergunta se a pessoa está ou não disponível, se permitirá ou não que ele a dirija e a capacite, né? É por isso que Jesus convidou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Com isso, ele estava dizendo: deixe tudo e permita que eu te conduza à vitória. Né? Tem um verso na Bíblia, tem muitas coisas na Bíblia que eu gosto, né? Mas tem um que eu lia, mas não dava assim, não dava aquele, né? Sabia o que era. É 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Né? É que Paulo chama as pessoas para. Deixa eu ler aqui. 2 Coríntios 5:20. Para ser embaixador. Eu sei o que é um embaixador, um representante do nosso país em outro país, né? Mas não dava importância muito do que eles faziam, né? 2 Coríntios 5:20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos concilieis com Deus. Até eu ver uma pregação não foi nem de um pastor, foi de um pianista que trabalhava na SBT, esteve lá na igreja, ele falou: nós somos embaixadores. O que é ser um embaixador? Aí é que deu estalozinho, embaixador é um representante no outro país, né? Mas um embaixador, ele sai do seu país, mandado pelo representante do nosso país, né? E vai para outro país, e aquela terrinha, aquele local que ele está, ali murado, no fala tudinho, não pertence àquele país, pertence ao país que ele diz, que é o Brasil, né? Pertence ao Brasil. Então, ali é um pedaço do Brasil naquele outro país, no país estrangeiro. E ele não se preocupa no que vai comer, no que vai beber, onde vai dormir, se tem a roupa, ele não se preocupa com nada, porque o país e quem mandou, o presidente, quem mandou, ele já vai suprir tudo isso. Ele só tem que representar o seu país, naquele país, e fazer o que é melhor, né? O melhor dele, dar o que é melhor dele. E nós somos isso também. Nós não somos daqui, nós não somos daqui, somos de outra pátria, que é o céu. E lá é o nosso rei que manda. Nós aqui, nós somos representantes dele aqui nesta terra, aonde eu moro, onde está aqui murado. Eu moro numa casa, tem quintal, tem jardim, tem lateral bem grande, né? Numa casa de esquina, aqui na frente é uma repartição e depois é uma floresta. É uma área, como é que a gente diz? Uma floresta que diz assim, uma área preservada, né? Uma mata. O povo diz aqui: menino, tu mora aqui, é esquisito. E eu não tenho grade na minha casa, não.
o terraço é todo, hoje nas portas não tem grade. Eu fiz, mas eu tenho um monte de pessoas, um monte de soldados aqui para me proteger, que é os anjos de Deus. Eu confio nisso, eu confio demais nisso, sabe? Que aqui eu estou representando Deus, essa terra aqui aqui onde eu estou, é um pedaço do céu. E eu estou representando Deus, eu não vou me preocupar do que eu vou comer, do que eu vou vestir, eu não me preocupo com isso não, minha gente, não me preocupo de jeito nenhum. Ai, meu Deus, eu estou sem dinheiro, amanhã eu estou sem dinheiro, amanhã eu estou sem dinheiro, não sei o que é que eu faço. Deus vai me prover, Deus proverá, né? A gente diz isso, Deus proverá. Eu não me preocupo, nunca me preocupo, é cabeça fria aqui, cabeça fria. E eu sei que eu estou representando Deus aqui, então o que eu tenho que fazer, só o que eu tenho que fazer é ir, sair, pregar, representar, ser onde eu for. Tiver confusão, tiver briga, eu tenho a calma, eu tenho uma palavra para dar, entendeu? É assim que a gente tem que ser. Aí o pessoal diz, aquela dali é diferente, né? Eu tenho um vizinho aqui, e a gente não se fala não, aqui o povo aqui não é muito de estar não, casa do outro se fala, mas às vezes eu ia toda vez, né, na casa da minha sogra, eles voltavam, ela ficava, ela já saía alguém, ela fechava o portão, quando eu entrava ela saía de novo, só para conversar comigo. E um dia eu convidei aqui a eles para vir assistir uma palestra assim, sobre os óleos essenciais, né, e eles vieram. Pois eles disseram, eu venho porque eu considero você era assim, menino, botaram lá em cima. Eu fiz, eu sou isso tudo? Ele nem me conhecia, mas me botaram assim, não, você é uma pessoa, não sei o quê, aquele negócio eu não sei nem dizer, sabe? Porque se eu for falar, acho que eu estou me falando. Mas é isso, a gente representa, a gente fala, sem falar mesmo, né? Tem um pastor que diz, olha, pregue, se possível, fale. Porque só o nosso, como é que se diz, a nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vestir já diz aquela pessoa é diferente, né? Chama aquela pessoa uma pessoa boa, aquela pessoa a gente pode confiar, não é isso? Então, sejamos assim, sempre pessoas que Deus possa confiar em, que as outras pessoas vejam que a gente representa Deus aqui na Terra, né? Então, tem mais coisa aqui, mas é para apelo, né? Então, gente, é isso nesse textozinho, nessa pequena, como é que esses versos que eu li na Bíblia, a gente pode tirar muitas coisas, né? Muito, muito que a gente vê que Deus quer falar com a gente nessa Bíblia. Então, vamos ser mais entregue a Deus, né? E confie nele, porque as pessoas que estão doentes, entregue nas mãos de Deus, não se preocupe. Pessoas que estão precisando de emprego, entregue na mão de Deus, não se preocupe. Não se preocupe, vamos passar por dificuldade? Vamos, aqui Deus não disse que a gente ia ser, né, ser passado por maravilha, não, você é meus filhos, vocês vão ter tudo, não. Mas aquilo, também, outro verso que eu gosto muito, que eu passo muito nos meus estudos bíblicos, é o Deuteronômio 28, né? Pronto, lê aquilo dali, você vai ver o que é que Deus vai lhe abençoar e o que não. Só é você fazer ali, seguir os mandamentos, as leis de Deus, o que está na Bíblia somente. É simples. Agora, você não fazendo, Deus não vai abençoar, não é simples? Então, pronto, você vai entender por que você vai ter a bênção e por que não vai ter. Está lá no Deuteronômio 28, resumido. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, né? E que sempre nos guie, que possamos ser sempre esses servos de Deus. Amém? Amém, amém. Amém. Você pode fazer uma pequena oração e depois o irmão Wellington ora? Eu vou fazer o seguinte, já que minha filha não pregou, eu vou passar para ela a oração, tá certo, Débora? Ele- Ok, oremos. Querido grandioso Deus, amorável Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de também levar a tua mensagem às outras pessoas, porque o Senhor confiou a nós o Evangelho, confiou a cada um de nós a missão de estar levando o amor, levando a salvação para outras pessoas. E assim como a personagem Débora, esteve disposta a levar a tua mensagem, a levar a tua vitória às pessoas, né? A que elas estejam sempre também entregues, dedicando as suas vidas nas tuas mãos, depositando as suas vidas, as suas atitudes, os seus anseios, as suas dificuldades em tuas mãos. Nós sabemos que as lutas são difíceis, assim como era com o povo de Israel naquele momento, em que havia o afastamento de ti, o povo estava afastado, muita idolatria estava no meio do povo, e quando surgia uma situação de perigo, como eles estavam afastados de ti, eles não tinham tanta confiança e tanta fé para ir contra o inimigo e vencer. Mas sempre o Senhor levanta homens e mulheres
para levar a tua mensagem avante. Homens e mulheres que estão disponíveis e sendo colocadas em tuas mãos são instrumentos grandiosos neste mundo. Que possamos ser como esses homens e mulheres que um dia, na Bíblia, com tantos personagens são relatados que foram chamados com propósitos de Deus e venceram e foram grandes testemunhas e hoje servem de lição para nós, de testemunho vivo do teu amor e do teu poder manifestado neste mundo. Que possamos ser as Déboras do mundo atual, os Abraões, os Moisés do tempo atual. Que possamos ser esses homens segundo o teu propósito, Senhor. Que possamos levantar e testemunhar a este mundo que há um Deus grandioso, que há um Deus amorável, que há um Deus que se importa com cada ser humano neste mundo e que está disposto a retirar-nos deste mundo em trevas e nos oferecer um céu maravilhoso, as mansões celestiais que Ele, nesse exato momento, está preparando para nós. Que possamos, Senhor, nos lembrar que o Teu amor está sempre a nos envolver, que os Teus ouvidos estão sempre a nos ouvir, a cada palavra, a cada petição que nós fazemos, o Senhor sempre está a nos escutar e sempre nos atender conforme a tua vontade. Mas nos ajude, Senhor, a ter fé, a ter confiança, assim como Débora teve, foi para a batalha, porque sabia que o Senhor estava com ela. Que nós possamos também nos levantar a cada dia com essa convicção de que o Senhor está ao nosso lado para vencermos todas as batalhas que nos sobrevenham. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê uma boa semana na tua companhia, nós te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém. Irmão Wellington. Sim, Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, ainda em tua presença, Senhor, queremos te agradecer por essa mensagem entregue pela irmã Regina. Nós vemos aí, Senhor, que a tua serva, ela é uma líder na família. Ela tem, sob a sua influência, ela tem a filha, a irmã Débora, e tem o pastor Anderson, que nas entrelinhas a gente percebe que ele é uma pessoa que recebe grandes influências da sogra. E, coincidentemente, ou talvez até uma coisa planejada, ela falou sobre Débora, que era a esposa de um homem chamado Lapidote. E esse homem, no mínimo, ele poderia ter sido, ele foi uma pessoa, um apoiador do ministério de Débora como profetisa. Porque em Israel havia uma lei, se a mulher fosse casada e ela fizesse um voto ou dissesse qualquer coisa com relação ao Senhor, se o marido ouvisse e se calasse, ele estaria consentindo. Se ele se manifestasse contrário, ela estaria dispensada daquele ofício, daquela promessa, daquele voto perante o Senhor. Isso foi o próprio Deus que instruiu a Moisés a escrever essa lei. Então, nós vemos aí que aquele homem deveria ser um grande apoiador do ministério da esposa. E é isso que Deus quer. Deus quer a família apoiando, o esposo apoiando a esposa nos seus trabalhos, nas suas obras em prol da causa de Deus, e a esposa apoiando o esposo também na sua obra de pregar o evangelho. Que nós vemos aí o caso da irmã Débora apoiando o seu esposo, o pastor Anderson. Nós agradecemos a Deus pela presença dessa família no Go Six, porque bênçãos têm vindo através deles. Muitas vezes têm recebido orientações através do pastor Anderson, orientações que ele planejou dar de um modo para o público em geral, e foram orientações que Deus estava enviando para mim. Então eu agradeço muito, Senhor, por essa família, pelo
pela mensagem de hoje. Agradeço também pela liderança do Go Six, pelo pastor Anderson, pela irmã Rose, que tem feito um bom trabalho. Que o Senhor ajude a ela, Senhor. Dê a ela o esclarecimento para que ela possa fazer essa obra com o intento de exaltar o nome de Deus. Nunca de receber a honra e glória para si mesmo, mas buscando dirigir os olhares das pessoas para Deus, para o nosso Criador, aquele que pode tudo, nos salvar e nos levar para viver na eternidade com Ele. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o irmão Francisco, que fez uma oração tão inspirada. Senhor, ajuda para que os pedidos que ele fez, especialmente com relação aos enfermos, esses pedidos sejam atendidos, ó Deus. Essas pessoas sejam restauradas fisicamente e espiritualmente. E que também as pessoas que ele mencionou que estão enlutadas, o Senhor possa confortá-las, Senhor, trazendo a tua paz e a esperança no coração, para que essas pessoas possam realmente crer e viver num clima de preparação para a vida eterna, Senhor, e esperarem de maneira convicta que elas encontrarão os seus entes queridos que, porventura, perderam recentemente, que o Senhor possa, Senhor, ajudar essas pessoas a confiarem, a se entregarem em tuas mãos, para que o Senhor possa levá-las também para a eternidade, Senhor. Esteja conosco nesse dia, Senhor, com a minha família. Agradeço pelo Emanuel, a boa notícia que tive. Ele está com atitude positiva, ele sabe que errou e quer pagar pelo seu erro. Que o Senhor lhe dê ânimo e coragem. Que o Senhor lhe dê a proteção dos teus anjos a cada dia, a cada momento ali naquele presídio. Que os teus anjos levem segurança, mas levem também a tua santa influência sobre ele e sobre as pessoas que estão ao redor. Que possa haver paz ali, que possa haver respeito à integridade física do Emanuel e dos outros que estão lá junto com ele. Ajuda para que essas pessoas também, Senhor, possam ouvir a tua palavra e tomar uma decisão de aceitarem a salvação que o Senhor tão graciosamente nos oferece. Abençoa cada um deles. Abençoa cada um de nós, Deus. As nossas famílias, abençoa as famílias, todas as famílias do Go Six. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para Ti e sermos salvos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós te rogamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.